No episódio anterior de O que é a marca da besta, nós fizemos a leitura do capítulo 13 de Apocalipse e identificamos 3 personagens. São eles a besta que emergiu do mar, a besta que emergiu da terra e o dragão. Vimos que os 3 dirigem um falso sistema de adoração e identificam os seus seguidores de 3 maneiras: através da marca da besta, do nome da besta ou do número do seu nome. Conseguimos também identificar apenas um personagem, que é o dragão, que é Satanás. No episódio de hoje, nós iremos buscar respostas na simbologia paralela existente no livro de Daniel. Mas antes, se você clicar, você não vai receber a marca da besta. Então, clica aí, se inscreve no canal, assiste aí a série, para você poder ler um pouquinho mais a Bíblia e entender por você mesmo o que seria a marca da besta. Nós vamos ler agora Daniel capítulo 7 e ver um pouquinho daqueles animais que a gente já tinha visto lá em Apocalipse capítulo 13. Certo? Então, abra a sua Bíblia aí e checa junto comigo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, certo? Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Então, Belsazar, na verdade, era neto de Nabucodonosor. É uma longa história, mas continua lendo aí, depois a gente explica. O negócio agora é a besta, certo? No capítulo 7 não é o sonho do Nabucodonosor, é o próprio Daniel quem tem um sonho agora, que tem a ver com aquele sonho do capítulo 2. Só pensa nas bestas lá que a gente tinha lido em Apocalipse capítulo 13. Então diz o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visão ante os seus olhos. Enquanto estava no leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Ou seja, o relato, o resumo de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Ou seja, tinha um mar lá, 4 ventos lá, norte, sul, leste e oeste. Ou seja, não tinha um vento com direção, estava lá uma bagunça no mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Lembra? Tinha leão lá no meio lá. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado mente como de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Lembra? Tinha um urso também. O qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando, eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Lembra quantos chifres tinha o dragão? A primeira besta? Lembra lá? Vamos ler de novo. Apocalipse capítulo 13. No verso 1 diz assim: Vi emergir do mar. Surge do mar. Mar. Daniel fala de mar. Interessante, certo? Então, tem ligações que você tem que tentar entender sobre o que eles estão falando. Então, estão falando da mesma besta, tanto Daniel quanto João. Então a gente dá uma olhada aqui. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas e 7 cabeças, com o nome de blasfêmia. Eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante dos quais
3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre haviam olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência ou com blasfêmia, dependendo da versão que você está. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, o ancião de dia, e aí continua falando alguma outra explicação que nós vamos falar na série de Daniel, não é agora o momento. Mas o mais interessante é que você vê que o próprio Daniel não entendeu o que significava. E ele pediu para Deus, por favor, me explica. E Deus então envia um anjo, e o anjo começa a explicar para Daniel um pouquinho das coisas. Você vê que a Bíblia ela não é sem razão, não está falando de besta. Tem gente que acredita que as bestas vão emergir do mar e por isso não nade na praia. Mas isso não tem nada a ver, né? A Bíblia não está falando que um dia vai surgir animais do mar e vão comer todo mundo, não é isso. A gente tem que ver que às vezes a Bíblia ela simplesmente é simbólica, muito simples. A gente para ver a questão do sacrifício do cordeiro, o que acontecia no santuário. A Bíblia é lotada de simplesmente símbolos, certo? E a gente tem que pegar e estudar, tem que analisar, tem que entender. Tá certo, então vamos lá, verso 15. Daniel, então, quanto a ele, o seu espírito foi alarmado dentro dele mesmo, e as visões da sua cabeça lhe perturbaram. Ou seja, ele teve um sonho, ele não estava entendendo, e aquilo estava perturbando ele. E cheguei-me, então ele falando, cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Ou seja, os anjos que estavam na visão dele. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Verso 17, isso é muito importante, risca aí na sua Bíblia. Risca, marca assim, certo? Vamos lá então. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Nós tínhamos o leão, nós tínhamos o urso, nós tínhamos um leopardo e nós tínhamos esse animal terrível e espantoso que tinha os mesmos chifres daquela besta lá de Apocalipse que surgiu no mar. Então a gente começa a ver assim que está falando de reis. Interessante. Mas os santos do Altíssimo receberam o reino e possuirão para todo sempre. Isso está falando de quando Jesus voltar, né? Então nós vemos assim, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, assim como você. Você provavelmente você deve estar pensando, cara, o que tem a ver esse quarto animal? Interessante, então se liga aí. Que ele era, na verdade, diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito daqueles 10 chifres, afinal, o que era aquilo lá, né, que tinha na cabeça? E do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e que prevalecia contra eles, ou seja, alguém guerreou contra os santos e prevaleceu sobre eles, ou no futuro, no passado, não sei, a gente vai ver isso aí. Até que veio o ancião de dias, que fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Marque isso aí. Então o quarto animal, aquele que tem 10 chifres, está falando de um reino. É um reino que vai ter sobre a terra. A gente vai tentar entender. Ok, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, qual será semelhante aos primeiros, e arrebatará as 3 reis. Ou seja, é uma longa história. O que eu queria te mostrar é só essa questão. Nós temos todo um background, não é simplesmente chegar e falar assim, a besta é o chip, é o CPF, é alguma coisa. Você tem que se ligar, você tem que parar e ver que tem algo mais profundo. Você quer falar disso daí, quer falar de marca da besta, quer estudar isso aí, vai a fundo, vai na Bíblia. Busca por você mesmo, não acredita no que o pastor gira lá, o pastor Zangief disse, entende? Você tem que ir por você mesmo, entende? Você acreditar em qualquer um que chega para você, Deus me revelou, vai lá e abre a Bíblia, olha você mesmo, porque a própria Bíblia fala que vai existir charlatão até o fim do mundo, então vão existir muitos falsos profetas que vão falar muitas coisas, então olha a Bíblia por você mesmo. Quer um exemplo? Segue o exemplo dos bereanos. Certo? A Bíblia fala que os bereanos iam lá, abriam a Bíblia e viam ser aquilo mesmo. E é isso aí que você tem que fazer, cara. Se você viu alguém, um pastor falou, e antes de você ficar brigando com a sua família ou discutindo com seus amigos sobre uma opinião que nem é sua, abre a Bíblia e vê se é assim mesmo. Porque daí você vai ver se vale a pena você perder alguns amigos ou discutir por causa de uma ideia que não é sua. Então estude, certo? Tire as ideias daqui mesmo. Então, ficou interessado no assunto? Continua assistindo. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a marca da besta, ok? Então, se inscreve aí, não esquece. Envia para os amigos se você quiser, envia para quem você quiser, por WhatsApp, sei lá. Segue a gente lá, tem o Instagram, se você quiser saber um pouquinho mais das nossas aventuras aqui no Camboja. E também tem o Facebook, sei lá, se você quiser ver o que a gente posta, sei lá. Feio. E se quiser mandar um presente aqui para Camboja,
Eu vou ver se eu consigo botar aqui o endereço daqui para você. Eu acho que vai ficar meio caro. Então deixa eu voltar para o Brasil. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe. Mais uma vez, leia a Bíblia. Certo? E fica uma última dica para você. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Eu peço muito para você, certo? Está interessado pelo assunto? Lembra do que Deus pede. Ah, mas Deus falou comigo, Deus falou com meu amigo, Deus falou com a minha tia. Cara, veja como é que Deus fala contigo. Se ele fez toda uma engenharia, usou várias pessoas diferentes para escrever um livro tão fantástico quanto a Bíblia, é porque ele queria que você lesse a Bíblia. Se fosse fácil simplesmente ele chegar e falar com cada um, eu acho que ele não precisava ter escrito a Bíblia, certo? Então você vê assim, o que o próprio apóstolo fala na Bíblia. Verso 1, capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, pense, analise, certo? Não acredite em qualquer coisa. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então espero vocês no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre a tal da marca da besta. Que Deus te abençoe e você possa aprender cada vez mais lendo este livro e sendo guiado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe.